E aí, pessoal, tudo bom? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa videoaula a gente vai falar sobre derivadas. Derivadas é um assunto muito importante, pois ela tem várias aplicações. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre os conceitos de velocidade e aceleração, o problema físico, tá? Espero que até o final do vídeo vocês consigam entender esse tópico, tá bom? No final a gente vai definir formalmente o que é derivada. Então vamos lá. Bom, derivada, o sinônimo de derivada é variação. Tudo que varia tem a derivada por trás, tá? A gente sabe que no mundo que a gente vive agora, tudo varia, tá? Então tudo que varia a gente pode interpretar como a derivada. Em física, a derivada vai ser a velocidade e a aceleração. E na matemática, a derivada vai nos dar a inclinação da reta tangente, tá? Bom, mas nessa focar no problema físico, tanto a velocidade como a aceleração, tá? Então, vamos lá. O problema físico. Vamos supor que um carro, tá? Que vai em linha reta. E o problema é o seguinte: calcular a velocidade no tempo t igual a zero. A velocidade instantânea nesse tempo específico. O t zero pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. T0 é um número. Qual que é essa velocidade? Como você calcula a velocidade, tá? Então esse é o problema físico, tá? Então, o problema físico é se você tem dt, que é a distância após t horas, o problema é determinar quanto que é a velocidade nesse tempo t0. Então, como você pode resolver esse problema? Então, vamos lá. Solução. Como a gente está querendo determinar a velocidade no tempo t0, a gente vai fazer o seguinte: vai pegar um tempo um pouco maior a t0, tá? E a gente vai calcular a velocidade média nesse intervalo t0t, tá? Então, nesse caso, se você quer calcular a velocidade média nesses pontos t0 e t, essa velocidade está dada por dt menos dt0, tá? Que é a distância sobre t menos t0, tá? Observa que você tem uma distância aqui, tá? Até t0, e aqui você tem outra distância. Aqui você tem a distância t0 e aqui você tem a distância t. A gente está querendo encontrar a distância nesse intervalo. Então, você tem dt menos dt0 sobre o tempo. Qual que é o tempo? T menos t0. Então, a velocidade média está dado por essa variação de d sobre variação de t. Bom, mas o problema, a pergunta não é essa. A pergunta é qual que é a velocidade nesse tempo t0, tá? Então, observe o seguinte. Se você pega, por exemplo, esse t mais próximo, ou cada vez mais próximo a t0, então você inicialmente tinha t0 e você pegou um t. Então, vamos supor que esse t você pega cada vez mais próximo de t0. Se você se aproxima muito próximo de t0, você vai ter que essa velocidade média vai se aproximar à velocidade instantânea que você está procurando, tá? Então, quando t se aproxima a t0, você tem que Vm se aproxima a Vt0. E isso é o limite. Então, a velocidade no tempo t0 é igual ao limite da função dt menos dt0 sobre t menos t0, que é a velocidade média, quando t se aproxima a t0. Então, usando o limite, a gente consegue determinar a velocidade instantânea no tempo t0, tá bom? Então, o conceito de limite aqui é fundamental para poder encontrar essa velocidade t0. Por isso que o limite é uma ferramenta fundamental para definir tanto a derivada como na frente a gente vai definir a integral. Tá? Então, os dois conceitos principais do cálculo são dois: a derivada, a integral, e a gente precisa o limite para poder definir esses conceitos. Tá? Então, vamos lá. Se a gente não tem o conhecimento ou se não tem a ferramenta do limite, vai ser impossível encontrar a velocidade no instante t0. Tá bom?
E observa o seguinte, essa velocidade no instante t, que está dado pelo limite, eu posso reescrever da seguinte forma, eu posso ter uma expressão equivalente. Observa o seguinte, ΔT. ΔT vai ser a diferença entre t menos t0, tá? Então, por que eu faço isso? Para ter uma formulação equivalente, tá? Então, observa, se ΔT é igual a t menos t0, então observa o que acontece com t, ou com ΔT, se t se aproxima a t0. Bom, se t se aproxima a t0, esse aqui vai ser próximo de zero. Então, o ΔT é próximo de zero, tá bom? Então, observa que a velocidade no instante t, eu posso reescrever da seguinte forma. Bom, quanto que vale? Observa aqui quanto que vale t. Bom, se você tem que ΔT é igual a t menos t0, então t é igual a t0 mais ΔT. Então, você, em vez de colocar t, você volta o valor. dt0 mais ΔT menos dt0 sobre t menos t0, que é ΔT. Quando ΔT vai para zero. Ou seja, a gente tem uma forma equivalente. Aqui a variável é t e aqui a variável é ΔT. Tá bom? Então, são duas formas equivalentes de você escrever essa velocidade. Então, vamos resolver o seguinte problema da velocidade. Vamos supor que a distância em metros de um objeto, tá, é dado por dt 3t quadrado. Isso aqui você sabe que é uma parábola, tá bom? Onde tem segundos. E a pergunta é o seguinte. Determine a velocidade no tempo t igual a 5. Tá bom? Então, vamos usar o que a gente já encontrou, ou a fórmula para a velocidade instantânea, para resolver esse problema. Beleza, então observa, a velocidade no instante t igual a 5 a velocidade é o limite de dt menos dt5 sobre t menos t5, ou seja, a variação de d sobre a variação de t, tá bom? Agora, como t é 3t quadrado, então você coloca limite, quando t se aproxima a 5, dt é 3t quadrado, menos, quanto que vale d5? Bom, se é 5, você vai botar 3, 5t quadrado, tá? Como nós já estudamos limites, e a gente já fez bastante exercício, então observa, o que a gente pode fazer aqui? Resolver esse limite, mas você, se coloca t igual a 5, por exemplo, você vai ter, observa que você vai ter 3, 5 ao quadrado, menos 3, 5 ao quadrado, dividido por 5 menos 5, isso aí é igual a 0 sobre 0. Isso aí é uma indeterminação. Então, para você determinar o limite, você tem que eliminar essa indeterminação, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Bom, você coloca primeiro em evidência 3, tá? Porque aqui você vai ter a diferença de quadrados de dois números, t quadrado menos 5 ao quadrado, sobre t menos 5. Como esse 3 é uma constante, essa constante sai, tá? Então, você vai ter 3 vezes, bom, t quadrado menos 5 quadrado é t menos 5 multiplicado por t mais 5, tá bom? E dividido tudo isso por t menos 5. Então, observa, como t tende a 5, t é diferente de 5, tá? Ou seja, t menos 5 é diferente de 0. Então, aqui você pode simplificar e aqui você elimina a sua indeterminação. Então, no final, você vai ter 3 vezes o limite de t mais 5 sobre t, quando t tende a 5. E aqui esse limite é simples de você calcular. Se você botar t igual a 5, você vai ter 3 multiplicado por 5 mais 5, ou 5 mais 5, que vai dar 10 mais 3, você tem o valor de 30, tá bom? Então, você tem que a velocidade no tempo t igual a 5 é 30 metros sobre segundo, tá bom? E observa, se a questão fosse, por exemplo, determinar a velocidade em outro ponto, você faz o mesmo procedimento. Então, você, por exemplo, pode calcular a velocidade em um tempo t0 aleatório. O que vai mudar? Em vez de 5, você bota dt0, tá? E no final você vai ter t mais t0, tá? Então, quando você faz o limite, tá? Quando t se aproxima a t0, você vai botar, em vez de t, você vai botar t0 e você vai ter 3 vezes multiplicado por 2 t0, ou seja, você vai ter 6 t0.
Então, observa, se a questão, ou a pergunta é a velocidade no tempo, por exemplo, 8, você simplesmente faz 6 multiplicado por 8. Se a questão fosse qual que é a velocidade no tempo 13, por exemplo, você faz 6 por 3. Então, essa velocidade que você obtém com essa fórmula aqui, você pode variar, ou seja, essa velocidade pode ser uma função. Ou é uma função quando você varia o t0. Tá bom? Observe o seguinte, o que a gente tinha comentado. A velocidade como função. Então, você tem t igual a 3t quadrado. Isso é a posição do objeto, tá? Qual que é a velocidade? A gente falou, a velocidade é o limite da variação de d sobre a variação de t. A gente falou que tem duas formas de a gente expressar essa velocidade. Isso aqui é a segunda forma. Distância, ou essa variação de dt mais t0. Nesse caso, você tem t, tá? Você vai colocar, em vez de t0, você vai colocar t e aqui você vai ter t mais uma quantidade pequena. Então, quando essa quantidade pequena vai para zero, esse t mais delta t vai se aproximar a t. E você sempre tem esse mesmo conceito. A variação de dois pontos sobre a variação do tempo. Tá bom? E aqui você tem que essa velocidade é 6t. A gente acabou de falar aqui no slide anterior, né? Só que a gente colocou t0. Se você botar t, você vai ter 6t. Ótimo. Vamos lá, vamos fazer outra pergunta. Como calcular a aceleração? Bom, você tem a posição, você tem a velocidade. Como você calcula a aceleração? Bom, a aceleração vai ser a variação da velocidade. E o argumento, ou a argumentação para a gente encontrar a aceleração vai ser a mesma que a gente fez com a velocidade. A gente vai calcular a aceleração em um instante dado. Você tem t, tá? Você quer saber quanto que é a aceleração no tempo t. O que a gente faz? Pega um ponto próximo, t mais delta t, e a gente avalia ou a gente encontra a aceleração média. Qual que é a aceleração média? Então, você vai ter a variação da velocidade, vai ser v desse ponto t mais delta t menos v de t dividido pela variação de t, tá? E essa aqui é a aceleração média. Agora, similar como a gente fez no caso anterior. Então, quando ΔT vai para zero, essa aceleração média vai para a aceleração instantânea que a gente está procurando. É equivalente a gente escrever dessa forma: AT igual ao limite da variação de V sobre a variação de T. Ou seja, o limite dessa função Vt mais ΔT menos Vt sobre a variação de T, que é a aceleração média, quando esse delta é próximo a zero. Então, observa, a gente primeiro tinha posição. Então, a velocidade no instante t é a variação de d sobre a variação de t quando esse ΔT vai para zero. E se você tem a velocidade, se você quiser encontrar a aceleração, então você tem que essa aceleração é o limite da variação da velocidade sobre a variação do tempo, quando ΔT vai para zero. Tá? Então é o mesmo argumento para encontrar a aceleração. Tá bom? Então observa que se a gente, por exemplo, encontrou a velocidade do exemplo anterior, 6t, quanto que é a aceleração instantânea? Bom, a aceleração instantânea a gente usa a fórmula, né? Limite dessa variação média, tá bom? Então vai ser 6t mais ΔT, tá? Menos quanto que vale v de t? É 6t, dividido pela variação de t. Então, o que que você vai ter? Você vai ter limite da variação de t tendendo a zero de quem? Você vai ter 6t mais 6 ΔT menos 6t dividido por ΔT. Bom, 6t com 6t elimina e você vai ter simplesmente o limite de ΔT. Observa, 6 ΔT dividido por ΔT, você tem 6, porque ΔT com ΔT você elimina, porque esse ΔT é diferente de zero, porque a gente está falando ou está trabalhando com ΔT tendendo a zero. Quando você fala ΔT tende a zero, implica que ΔT é diferente de zero, tá? O conceito de limite é um conceito de aproximação. Então, o limite de uma constante é ela própria.
tá bom? Então, a aceleração no instante t, a gente vê que é constante, que dá um número, tá? A velocidade é 6t, a aceleração é 6, tá? Então, você pode calcular a aceleração tendo a velocidade. A conclusão. A conclusão é o seguinte: quando você tem d, a velocidade no tempo t vai ser a derivada da posição. A derivada a gente vai denotar por d', e quando você tem a velocidade, você pode calcular a aceleração de t. Como você calcula a velocidade, a derivada de t, tá? Então, esse limite que a gente encontrou aqui vai ser a derivada, tá? Então, agora vamos definir a derivada de uma função. A gente trabalhou aqui com d e v. Bom, para usar a notação estándar, a gente vai usar f, onde f pode ser distância, velocidade ou qualquer outro fenômeno. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre economia, se você tem, por exemplo, a função preço, o que significa a derivada? Tá? Nós vamos fazer algumas aplicações à economia também, à biologia também, tá? Mas o que é a derivada? Bom, a gente tem que ter uma função, tá? Para poder definir a derivada, tem que ter um ponto, tá? Onde você vai calcular a derivada. Então, a derivada de uma função em um ponto está dado pelo limite de quem? Da variação de f, ou seja, f de x menos f de x0, dividido por x menos x0, quando você tem o limite quando x se aproxima de x0. Tá bom? Então, a derivada é esse limite que a gente encontrou lá. Tá? Se você pegar, por exemplo, f para ser a posição, ou seja, para ser d, a derivada vai ser a velocidade. Isso e a derivada de f no ponto x0 está dada por esse limite se existir e for finito. O que significa isso? Bom, vocês sabem que o limite pode ser, pode não existir, ou pode ser infinito. Tá? Então, para você ter que uma função tem derivada, esse limite tem que existir e tem que ser finito. Tem que ter duas condições. Tá bom? Então, por exemplo, no caso anterior, a velocidade é a d' de t, ou seja, a derivada da posição, e a aceleração é o quê? É a velocidade de t. Tá? Mas observa, a velocidade é o quê? A derivada de t, ou seja, é a derivada da derivada. A gente vai denotar por d duas linhas de t. Isso aqui vai ser a segunda derivada. Esse d' é a primeira derivada e esse d duas linhas é a segunda derivada. Ou seja, quando você tem uma função e você faz a variação em relação a uma variável, você está tendo a derivada. E se você, de novo, faz a variação, você vai ter a segunda derivada. E se você faz a variação dessa segunda derivada, você vai ter a terceira derivada. Por isso que esse conceito é muito bonito primeiro, pela matemática que tem por trás e pelas aplicações, tá? Então, a variação da posição dá a velocidade, que é o problema físico, e se você varia a velocidade da aceleração, e finalmente você pode pegar uma f qualquer e você define a derivada, tá bom? E equivalentemente você tem f' de x0, se você pega x menos x0 para ser o delta x0, tá? Ou delta x, você pode representar dessa forma também. Limite de f de x0 mais delta f de x menos f de x0 sobre delta de x. Então aqui sempre você vai ter dois pontos. Um ponto x, 0 e um ponto x próximo. Você faz a variação de f sobre a variação de x, e nesse outro caso, você vai ter x0 e você vai ter x0 mais delta x. Então, quando delta x é pequeno, esse número é próximo a x0. Então, você tem a definição formal da derivada.